Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Senhor querido, nós suplicamos a Ti pela igreja, abençoa os nossos irmãos, nossos amigos, abençoa, meu Senhor, cada membro, Senhor, na Tua igreja e os seus familiares. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Guarda os Teus servos na cidade, no interior, crianças, jovens e adultos. Querido Pai, aceita, Senhor, o nosso sacrifício, o nosso louvor, o nosso serviço, Senhor, para divulgar o Teu reino. Amado Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta para apresentar o programa Nosso Amanhecer, a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é contribuir com os irmãos, com a Igreja do Senhor Jesus, cada dia trazendo uma meditação. Hoje a nossa palavra é no Salmo de número 7, os versículos 8 a 13. E vamos aprender juntos a respeito do Deus justo, a respeito do juízo de Deus, a forma, a maneira de Deus julgar. Não existe injustiça num Deus santo, justo e verdadeiro. E nós vamos fazer a leitura e entender a compreensão dos adoradores da antiga aliança. Era uma compreensão de teologia, uma teologia do juízo. Numa época de muito crime, muito abuso, muita barbaridade, né? O ser humano foi sempre bárbaro, vai continuar bárbaro. A gente escuta e vê as pessoas, não, aquilo ali é porque o pessoal é ignorante. Aí um empresário, um médico, um advogado, um comandante em chefe de uma força armada qualquer, de uma coisa, mata do mesmo jeito, estupra do mesmo jeito, faz tudo, planeja praticamente um crime perfeito. Por quê? Porque tem a índole de fazer o mal. Então, o conceito dos antigos, com esta teologia ou aquela teologia do juízo, é um reflexo da injustiça, da maldade reinante. Imagina uma nação se apropriar do território da outra nação, escravizar os homens na idade produtiva, castrar os jovens, vender as meninas e usar as mulheres como escravas sexuais, roubar todos os bens daquela nação, a prata, o ouro, os tesouros daquela nação seriam ajuntados aos tesouros da nação invasora, e os animais de todos os habitantes que foram dominados, as casas, tudo deles passava para quem nunca fez nada. Onde é que isto seria outra coisa senão injustiça? Então, é uma tremenda injustiça, e nesta convivência, neste conhecimento do bárbaro, da barbaridade, do horror, os pensadores, os escritores, os profetas viam a teologia do juízo. Salmo de número 7, versículos 8 a 13. O Senhor julgará os povos
Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. É uma leitura que fala exatamente das consequências da iniquidade, da maldade, da corrupção do homem. Fala da grandeza de Deus como um juiz justo e fala da integridade do adorador. Não sei se vocês, qual de vocês, se sentiria assim à vontade para falar diante de Deus o que ele fala aqui no primeiro versículo da nossa leitura. Salmo de número 7, versículo 8. O Senhor julgará os povos. Ponto pacífico. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, integridade de coração, consciência de dever cumprido, consciência de fé verdadeira. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Um sujeito da fé baldeada, a fé confusa, um dia está aqui, um dia está acolá, um dia está fazendo cerimonial indicado por perversos. O que tem de perversos dando ordem, dando lições. Faça assim que dá certo. Faz a campanha do sal, a campanha do 7, a campanha não sei de quê. Isto é uma abominação. Você não encontra fundamento nas Escrituras. Então, você vê de pronto aqui a fidelidade de Deus, a justiça de um Deus justo e a integridade de um adorador, que pede ao Senhor, na sua justeza, na sua justiça, que o veja, que o olhe na condição de íntegro adorador. No versículo 9, ele fala sobre a ansiedade. Tenha fim a malícia dos ímpios. O ímpio é malicioso, planeja, ele faz, ele é ardiloso, ele cria situações, armadilhas. No versículo 10, ele diz: meu escudo está com Deus. O escudo é uma arma de defesa. E existem armas de defesa, ou escudos grandes, e o escudo menor, um escudo pequeno, chamado de rodela e também de broquel. Escudos menores. Mas sem aquele escudo, as pessoas que lutavam, era luta corporal, enfrentando homem a homem. Sem aquele escudo, o sujeito perdia logo a condição, podia perder logo a condição e ser morto, porque sem o escudo, ele teria logo as mãos decepadas, coisas assim. Então, o salmista, que conhecia o mundo dos seus dias, as armas de guerra, armas de defesa, as tramas dos perversos, ele fala da perversidade do homem. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Ele
glorifica a Deus, porque Deus é justo e conhece os corações. Ele apelou conforme a integridade que há em mim, julga-me. Ele não tem a menor dúvida que o Senhor é justo, que o Senhor é bondoso, que o Senhor faz isto. No versículo 11 ele diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. O ser humano, nós humanos, nós aborrecemos a Deus todos os dias. Nós aborrecemos a Deus quando preferimos outra coisa, outra atividade. Nós aborrecemos a Deus quando duvidamos do seu amor, da sua bondade, da sua verdade. Muitos aborrecem a Deus buscando substitutos, ensinando o povo a desonrar a Deus e a adotar ídolos, a adotar demônios. Não é coisa nova. Os romanos, 5 séculos antes de Cristo, já tinham as divindades chamadas lares. Não existia. Em português, lá é a casa habitada. Mas no latim, lar é um espírito familiar. Era um espírito familiar, um guardião da habitação. Os conceitos dos pagãos. Então, Deus se ira todos os dias com as atitudes ímpias do homem, tanto fazendo mal, quanto buscando o bem em quem não existe, adorando os ídolos, procurando substitutos para Deus. Um Deus que se ira, um Deus que fala, um Deus que ordena, não interessa. É melhor um Deus que a gente leva nas costas e bota ele onde quiser. Para os ímpios. No versículo 12 diz: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Ou seja, o homem precisa de Deus, não é Deus que precisa do homem. O homem precisa de Deus. Se o homem não se converter, ele só perde, porque a vida é curta e, além de tudo, o homem não tem controle nem da vida física. Imagina quando tombar. E o último versículo, versículo 13, diz: e já para ele preparou armas mortais. A palavra de Deus nos ensina que o aguilhão da morte é o pecado. E não tem quem não peque. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a arma mortal contra o homem é o instinto pecaminoso, o instinto pecador, a atitude de perversidade, de negar a Deus, negar o poder de Deus, negligenciar a comunhão com Deus e seguir os ídolos, os demônios ou a indiferença. É uma palavra para o nosso coração. É uma palavra para o nosso ensino. Deus é um juiz justo, se ira todos os dias por causa da injustiça dos homens. Aprendemos a respeito de Jesus, num dos dias das suas lutas, da sua dificuldade, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Esse Deus justo, esse Deus que se ira todos os dias, ele vê o mal onde existe o mal e julga as pessoas conforme a sua integridade ou não, a sua fé ou não, o seu temor ou não, o seu quebrantamento ou não. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. A família da nossa intercessão hoje é a família do irmão Ribeiro, de saudosa memória, a irmã Fátima e o seu lar. A família toda criada, a irmã Fátima hoje tem muitos netos, tem a família toda criada, mas todos necessitam da bênção de Deus.
Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja. Guarda os nossos irmãos na cidade, no campo, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Agora te apresentamos a irmã Fátima Ribeiro. Toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, a sua vida, o seu lar, seus filhos. Abençoa, meu Senhor, o Daniel, o Ricardo, o Tiago, o Samuel. Abençoa, meu Senhor, Felipe, guarda eles, tenha compaixão. Abençoa suas famílias, ó Deus, toma eles em tuas santas mãos, chamando a reconciliação os que estão separados, afastados, e dando graça e vigor, meu Senhor, os que estão no caminho. Pai bendito, Senhor da glória, dá graça e saúde à tua serva irmã Fátima, abençoando os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.